Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro de Levítico. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 5 do livro de Levítico. Eu tenho sido muito abençoado ao longo de todos esses estudos. O livro de Levítico, que na verdade é um dos livros menos estudados das Escrituras Sagradas, é um livro que tem que ser mostrado repleto de tesouros maravilhosos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não é por acaso que Levítico ele ocupa o centro do Pentateuco, que ele ocupa o centro da lei de Moisés, é o coração da lei. Então, a lei de Moisés, os livros do Pentateuco ou a Torá, é formada por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vimos que o livro de Gênesis, tanto o livro de Gênesis como o livro de Deuteronômio, eles falam sobre eventos que aconteceram na Terra Prometida, ou narrativas sobre a Terra Prometida, ou ensinamentos a respeito de como o povo deveria agir na Terra Prometida, como é o caso de Deuteronômio. Já o livro de Êxodo e o livro de Números, nós vemos narrativas sobre o povo de Deus ali peregrinando no deserto. Então, Gênesis está ligado com o livro de Deuteronômio. Êxodo tem semelhanças profundas com o livro de Números. Mas Levítico, ele não tem semelhanças com os demais livros. Ele fala apenas a respeito de leis cerimoniais, de formas que o povo deveria estar vivendo diante de Deus. Sacrifícios por oferta por pecados, holocaustos, ofertas de manjares. Então o livro de Levítico ocupa o centro da lei de Moisés. Então ele não, embora ele cite poucas narrativas históricas que aconteceram naquele período, podemos dizer que o livro fala especificamente sobre rituais cerimonialísticos, ou seja, como que o povo de Israel deveria viver na presença do Deus Santo. Então Levítico é o coração da lei, é o coração da Torá, do Pentateuco. O objetivo do livro de Levítico é nos ensinar que Deus é santo, que Deus está separado do pecado, que Deus é perfeito. Mas esse Deus perfeito, esse Deus santo, ele quis habitar no meio do seu povo. Ele escolheu um povo, retirando esse povo do Egito. E ele chamou esse povo para ser o seu povo. Deus quis habitar no meio do seu povo. Mas como Deus é santo e o homem é pecador, então não poderia haver uma comunhão entre a luz e as trevas, entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Então como que Deus resolveu esse problema? Ordenando a Moisés e aos filhos de Israel que levantassem um tabernáculo, uma tenda, no meio do arraial do povo de Deus, ali no coração do acampamento. E Deus instituiu uma série de sacrifícios para restaurar a comunhão entre o homem e Deus, para resolver o problema do pecado do homem.
para fazer com que o homem pudesse ser aceito diante de Deus. E toda a Bíblia nos mostra que somente através do derramamento do sangue de uma vítima inocente é que o pecador ele pode comparecer diante de Deus, ele pode ter os seus pecados perdoados. Então todo o sistema cerimonial levítico que nós vemos nesse livro, ele aponta para a pessoa de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu a lei cerimonial do livro de Levítico. Então não é sem razão que Levítico é considerado como a sementeira da teologia do Novo Testamento. Ou seja, Deus estava ali ensinando ao povo de Israel como que eles poderiam conviver com Ele. Deus estava ensinando para o povo de Israel, através do livro de Levítico, o caminho para a sala do trono. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos preciosos acerca do livro de Levítico. Nós já estudamos, no capítulo 1, os holocaustos e a sua relação com Jesus. Nós estudamos no capítulo 2 a oferta de manjar, as ofertas de manjares que mostravam a vida de Cristo aqui na terra. Nós estudamos os sacrifícios pacíficos no capítulo 3, que mostram como Deus quer que o seu povo apresente diante dele. Deus quer que o seu povo sempre seja alegre, sempre seja grato por todas as bênçãos que ele tem concedido. E no capítulo 4, nós estudamos a respeito das ofertas pelos pecados de ignorância. E agora nós vamos começar o estudo do capítulo 5. E da mesma forma que o Senhor nos abençoou até agora, Ele continuará nos abençoando. Amém? O sacrifício pelos pecados ocultos. Levítico 5, do 1 ao 13. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça sem a separar do corpo. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos,
então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Então, esses versículos que nós lemos, eles tratam de 3 tipos de transgressão. O primeiro dos quais é um caso especial que envolve uma pessoa relutante em divulgar informações acerca de um delito que observou ou acerca do qual ouviu falar por outro meio. Olha o verso 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então aqui nós vemos uma pessoa que sabia de alguma coisa, que era testemunha de um fato, mas ela ouviu ou ficou sabendo desse acontecimento por outras pessoas. Essa pessoa sabe daquilo ali, ou ficou sabendo de tal fato, e ela não revelar, ela não confessar aquilo que ela viu. Então o texto diz que aquela pessoa, mesmo ouvindo, se ela ouvir a voz da imprecação, ela levará a sua iniquidade. Então a pessoa que sabia de algo, ou ficou sabendo de algo através de terceiros, e ela foi chamada, ou seja, ela ficou sabendo que alguém assim, foi chamado para dar testemunho, ou seja, alguém disse, talvez as autoridades chamaram alguém para dar testemunho daquele fato, ela ficou sabendo, e ela não revelar, ela não falar nada, ela ficar calada, o texto diz que ela levará a sua iniquidade. Aqui nós vemos que primeiramente essa pessoa ela tinha que confessar o seu pecado e depois fazer a restituição adequada. Então 2 coisas eram importantes para aquela pessoa. Primeiro, ela tinha que confessar o seu pecado. Sempre nós precisamos estar confessando os nossos pecados. Nós precisamos confessar o nosso pecado a cada instante, a cada momento. Sempre que você pecar em algo, imediatamente peça perdão a Deus. Não fique acumulando pecado no seu coração. Peça perdão, Senhor, me perdoa. Eu pensei algo que desagrada a Ti, me perdoa. Eu podia ter feito bem, eu não fiz, me perdoa. Senhor, eu fiz algo que desagradou a Ti, perdoa-me. Então, sempre que nós pecarmos, é necessário que imediatamente nós confessemos o nosso pecado ao Senhor. Então, Deus exigia que aquela pessoa pedisse perdão, mas também que ela restituísse por inteiro, ela fizesse uma restituição apropriada. Vamos estar estudando isso nas nossas próximas aulas. Levítico 6, verso 4. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, e o dará no dia da sua oferta pela culpa. Ou seja, além da pessoa ela confessar o seu pecado, ela deveria fazer um certo tipo de restituição.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A frase levará a sua iniquidade é, em efeito, um pronunciamento oficial de culpa. A voz da imprecação era conhecida como a maldição, presumivelmente porque consistia em denúncia solene de qualquer testemunha que continuasse a guardar silêncio acerca de uma determinada questão. Eu quero comentar alguns exemplos na Bíblia, mencionados da Bíblia, sobre pessoas que ficaram caladas ao ouvir a voz da imprecação, ou seja, sabia de um fato, mas ficou calada. Então ela deveria falar, mas não falou nada. Até que foi necessário fazer um juramento. E a pessoa foi feita uma imprecação, ou seja, um tipo de maldição se a pessoa continuasse a ficar calada. Então eu quero mencionar alguns exemplos que aparecem na Bíblia sobre esse ensino sagrado. E o primeiro exemplo que eu quero mencionar é a respeito de Acã. Acã, ele era da tribo de Judá, era um israelita, fazia parte do exército do Senhor. Depois que o povo de Deus entrou na terra prometida, depois que Deus deu vitória ao povo ali em Jericó, Deus disse que não era para ninguém pegar nada em Jericó. Então tudo que estava em Jericó estava sob a maldição divina. Não era para poder pegar nada que estava ali na cidade de Jericó. Tudo era para ser destruído. Mas Acã, ele colocou a mão nas coisas condenadas, nas coisas que Deus havia proibido. E como eu disse em estudos anteriores, Deus trata a sua igreja como um todo. Embora ele olhe para cada um individualmente, Deus trata a sua igreja de forma única, de uma forma integral. Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo diz que se um membro sofre, todos devem sofrer. Se um membro é honrado, todos os demais são honrados. Até aqueles membros que são muitas vezes desconsiderados, que são invisíveis, que não aparecem muito, eles são importantes. Por exemplo, o coração. Nós não vemos o coração no corpo. O coração está escondido dentro do corpo. Mas se o coração parar de bater, o corpo morre. O cérebro, ele não é visto a olho nu quando a gente olha para uma pessoa. Ele está lá dentro da cabeça, está lá escondido. Mas se ele parar de funcionar, se acontecer algum problema ali no cérebro, todo o corpo vai sofrer. O apóstolo Paulo, ele diz, os olhos não podem dizer para a mão, olha, nós não precisamos de ti. Nem as mãos dizer para os pés, olha, eu não preciso de você. Ou a mão querer ser o pé, ou o pé querer ser o olho. Ou seja, Deus trata a sua igreja como um todo, como um corpo. Todos nós precisamos uns dos outros. O princípio da unidade aparece no Novo Testamento, mas também aparece em todo o Antigo Testamento. Então, Acã pecou. Acã desobedeceu a Deus. Acã tocou nas coisas condenadas, prevaricou nas coisas condenadas. E Deus trouxe juízo sobre toda a igreja naqueles dias. Todo o povo de Israel foi derrotado numa batalha simples, numa batalha onde os adversários eram fracos. Por quê? Um só pecou. Então, o pecado de um levou todo o povo
a condenação. E esse ensino aparece também no Novo Testamento, a questão da unidade orgânica da igreja. Vamos ver o que diz Josué 7, do 10 ao 26. Nesse texto, o povo de Israel havia sido derrotado. E Josué estava ali prostrado diante da arca do Senhor, clamando a Deus: Senhor, por que nós somos derrotados nessa batalha? Por que aconteceu essa tragédia? O Senhor deu uma grande vitória para nós em Jericó, por que agora nós somos derrotados na cidade de Ai? O que está acontecendo? Aí o Senhor diz no verso 10: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aqui nós vemos o princípio da unidade da igreja. Deus não disse: olha, Acã pecou. Deus diz: os filhos de Israel pecaram, Israel pecou. Olha o verso 11. Deus poderia ter dito: olha, Acã, da tribo de Judá, pecou. Não. Deus diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Então, por isso é tão importante a questão da disciplina dentro da igreja. Se um membro peca, toda a igreja sofre as consequências daquele pecado. Por isso que é necessário que o membro que pecou, ele confesse o seu pecado, que receba a disciplina da igreja e seja restaurado a comunhão. Porque então toda a igreja é contaminada, toda a igreja cai. Nós vemos hoje muitas igrejas doentes, porque o pecado não tem sido tratado. E o pecado se transforma em um tipo de um câncer, um tumor, destruindo toda a igreja. Por isso que muitas vezes a igreja hoje não tem poder. A igreja hoje não tem forças para vencer o inimigo, porque a igreja está contaminada pelo pecado. Deus trata a sua igreja como um todo. Israel pecou. Deus não disse: olha, Acã pecou. Deus falou: Israel, a igreja pecou e violaram a minha aliança. Verso 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Isso aqui é algo sério. Deus está dizendo: olha, vocês não poderão vencer os seus inimigos, vocês não poderão ter a vitória enquanto vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Enquanto o pecado não for resolvido, enquanto esse problema não for resolvido, o Senhor não pode nos abençoar, o Senhor não pode nos dar a vitória. Já não serei convosco, verso 12, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. A questão da santificação é importantíssima na Bíblia. Ela aparece tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. E o tema do livro de Levítico é justamente isso. Deus dizendo: eu sou santo e vós também, meu povo, deve ser santo. O Senhor é santo. E o povo de Deus também deve ser santo, deve se separar do pecado, deve se separar daquilo que desagrada a Deus. Santificação não é ausência de pecado, todos nós somos pecadores. Santo significa separado. O povo de Deus deve ser separado de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é contaminado. Nós devemos fugir da aparência do mal.
Verso 13: Disponte, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu vejo muitas pessoas que, em vez de resolver os seus problemas, em vez de pedir perdão pelos seus pecados, em vez de confessar os seus pecados, em vez de se santificar para alcançar a bênção de Deus, o favor de Deus, elas buscam outros métodos, outros meios. Deus não pode atender uma oração cujos lábios estão contaminados pelo pecado. Deus, talvez na sua misericórdia, na sua graça comum, Ele pode até ter misericórdia e abençoar alguma pessoa, mas esse não é o princípio. O princípio é santificai-vos para amanhã. Antes do povo de Israel atravessar o rio Jordão, em Josué capítulo 3, Deus disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Não adianta você ficar fazendo campanhas de oração. Vou fazer uma campanha de 10 semanas de oração, de 13 semanas de oração, de 7 semanas de oração. Não adianta em nada você fazer isso se você não resolver o seu problema em relação ao pecado. Se você não confessar o seu pecado, se você não buscar o Senhor, se você não se arrepender diante de Deus, se você não buscar uma vida santa, o Senhor não poderá te dar a vitória. É princípio bíblico. Não adianta você ler 50 salmos por dia durante um mês, durante 7 semanas, para que Deus te dê vitória. Isso é uma ilusão, é um engano. Não temos isso na Bíblia. Pare de acreditar nos falsos profetas. Pare de acreditar no engano. Leia as Escrituras. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Tenha uma vida santa diante do Senhor, conserte aquilo que tem que ser consertado. Você sabe quais as áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Conserte a sua vida, busque uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor, leia a Bíblia, ore, tente alinhar a sua vida com os princípios da palavra de Deus. Porque se você fizer isso, o Senhor promete que vai estar no seu meio, vai estar com você, vai te ajudar, vai te dar vitória. Não adianta fazer 7 campanhas de oração, 7 semanas de oração. Não adianta você fazer votos financeiros para Deus, fazer promessas para Deus, se você não resolve o problema do pecado. Verso 13, segredo da vitória. Disponte, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas, as coisas condenadas. Enquanto você não resolver o problema do seu pecado oculto, enquanto você não resolver o problema do pecado, você não pode resistir aos seus inimigos. Deus não vai te dar vitória. É bíblico. É necessário que você se volte para Deus, que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você tenha uma vida santa diante de Deus. Pratique a santidade, que Deus vai estar com você, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar sabedoria para vencer os inimigos. Você vai ter o favor de Deus no momento que você estiver vivendo de acordo com a vontade dEle. Verso 14: pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá.
Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que quiseste, não o ocultes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, santo, santo, santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos no verso 13: dispõe-te, santifica o povo e dize. Olha, Deus disse para Josué: vai lá no povo, chama o povo e diz: olha, tem coisas condenadas no vosso meio. Deus mandou Josué reunir o povo, santificar o povo e dizer: olha, há coisas condenadas no vosso meio. Israel pecou, alguém fez algo que não poderia fazer. Alguém colocou a mão nas coisas condenadas. Por isso que o povo foi derrotado. Vocês não podem ser vitoriosos enquanto vocês não eliminarem do vosso meio as coisas roubadas. Ou seja, Josué reuniu o povo, santificou o povo e disse o que estava acontecendo. Aí eu faço a pergunta: por que Acã não falou nada? Acã sabia que havia pecado. Acã sabia que foi ele que tinha colocado a mão na coisa condenada. Acã sabia que foi ele que roubou, que foi ele que escondeu as coisas condenadas, as coisas que o Senhor tinha condenado. Acã sabia que foi ele que havia pecado. Por que ele não falou nada? Ele poderia ter ido, quando ele ouviu Josué dizendo que havia coisas condenadas no meio de Israel, que alguém havia pecado e trazido juízo de Deus sobre o povo. Acã poderia ter ido lá e dito: meu senhor Josué, fui eu que pequei, eu que roubei aquilo que não poderia ter roubado, fui eu que coloquei a mão naquilo que era pecaminoso, fui eu que pequei. Mas nós vemos que ele ficou calado, que ele ficou caladinho, ele escondeu a sua culpa, ele escondeu o seu pecado. Ele não confessou o seu pecado diante de Josué, ele não confessou o seu pecado diante da congregação, ele ficou calado. Ele, mesmo ouvindo a voz de Josué, que era um líder do povo de Israel naquele tempo, ele ficou calado, ele tentou esconder o seu pecado. Quem sabe ninguém descobre que fui eu que pequei. Mas saiba que o Senhor sabe de todas as coisas. Saiba que Deus conhece tudo, que você não pode esconder o seu pecado diante de Deus. Talvez você está cometendo algum pecado oculto e você pensa que Deus não está vendo. Porque você pecou hoje, não aconteceu nada. Você pecou amanhã, não aconteceu nada. Você pecou depois da manhã, Deus não fez nada. Então está tudo legal, porque Deus não está se importando com o meu pecado. Mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão olhando você. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra nesse momento. O Senhor conhece o seu pecado. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece todos os seus pensamentos. Talvez você está cometendo um pecado oculto e você acha que ninguém sabe, mas saiba que Deus sabe. E o seu pecado tem consequências seríssimas. Acã ficou calado. Acã poderia ter confessado o seu pecado. Acã, quando ouviu Josué reunindo o povo e dizendo o que havia acontecido, ele poderia ter dito: meu senhor Josué, fui eu que pequei, fui eu que errei. Mas ele ficou calado. Ele não falou nada. Talvez você pode estar na mesma situação de Acã. Você pode estar calado, tentando esconder o seu pecado, mesmo ouvindo a voz da imprecação por boca de Josué e dos anciãos. Talvez você pode estar com a boca calado, escondendo o seu pecado, mas saiba que o seu pecado vai te achar. Moisés nos ensina lá no livro de Números. Olha, quando ele despede as tribos de Rubens, a minha tribo
de Manassés, a tribo de Gade, para que eles possam habitar lá do outro lado do Jordão. Moisés diz: olha, vocês estão indo para o outro lado, mas não se esqueçam de que Deus está com vocês lá. Então não se esqueçam de que os olhos de Deus estão vendo vocês. Se vocês pecarem, se vocês levantarem outros ídolos no seu coração, se vocês pecarem contra o Senhor, saiba que o pecado de vocês um dia vai achá-los. Não pense que você pode esconder o seu pecado de Deus. Talvez você possa esconder o seu pecado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Talvez você possa esconder o seu pecado lá no seu trabalho, da sua igreja. Mas saiba que um dia o seu pecado irá te encontrar. Um dia o seu pecado vai te achar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos, não sei. Mas saiba que um dia o pecado que você comete em oculto vai te encontrar. É isso que as Escrituras nos ensinam. Verso 20. Então, vemos que Acã, ele ficou calado até o último momento, enquanto Deus nos revelou claramente, através de sorteios, quem era o transgressor. Ele não confessou o seu pecado. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã confessou o seu pecado. Depois que ele foi descoberto, ele confessou o seu pecado. Ele disse: olha, eu pequei contra o Senhor, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Olha, você que está me ouvindo agora, que você está participando, você que está participando desse estudo bíblico agora, saiba que a confissão do seu pecado, ela te liberta. É necessário que você confesse o seu pecado. Acã tentou esconder o seu pecado o máximo que ele pôde, mas na hora que ele foi descoberto, ele não negou o seu pecado. Ele confessou verdadeiramente: eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então confesse o seu pecado, não esconda o seu pecado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Olha só os verbos que nós vemos. Quando vi, ele viu os despojos, ele viu a capa babilônica, ele viu 200 siclos de prata, ele viu uma barra de ouro, ele viu. Depois ele cobicei-os, ele desejou no coração aquilo que ele viu, e por fim ele tomou para si. O pecado sempre segue essa linha. Primeiro nós vemos, segundo nós desejamos no nosso coração, nós cobiçamos, e por fim nós tomamos, nós praticamos o ato. É assim que é o ciclo do pecado. Foi assim com Adão e Eva. Eva viu o fruto proibido. Depois ela cobiçou. Ela desejou aquilo ali. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ela vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então ela viu e ela desejou, ela cobiçou. Vendo a mulher, primeiro ela viu, depois ela cobiçou, ela desejou aquilo para ela, depois ela pegou o fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Foi assim que entrou o pecado
nesse mundo. Foi assim que o homem se tornou pecador, porque ele viu, ele cobiçou e depois ele tomou. Esse é o ciclo do pecado. Primeiro nós vemos, não é errado você ver, mas no momento que você vê e olha e continua olhando, e você começa a desejar aquilo para você começa a cobiçar aquilo no seu coração, logo logo você já estará praticando o pecado. Logo logo você estará tomando aquilo para si. Davi, alguns séculos depois, algum tempo depois, ele estava lá no seu palácio, andando no seu palácio, e aí ele vê uma mulher tomando banho. Ele vê Batseba tomando banho. Ele poderia ter visto e escondido lá dentro do palácio dele. Mas ele lá de cima viu e continuou olhando. É claro que nós não temos controle sobre os nossos olhos. A primeira vez que nós vemos uma coisa, não tem como a gente escapar. Mas se você olhar de novo, aí você é responsável por aquilo que você viu. Então, Davi viu e continuou olhando. Depois ele desejou aquela mulher no seu coração. Desejou se prostituir com aquela mulher. E por fim, ele praticou o ato. Ele cometeu adultério. Ele teve relações sexuais com aquela mulher. Ele pecou. Então primeiro ele viu, ele cobiçou e por fim ele tomou. É o ciclo do pecado. Então cuidado com aquilo que você está vendo. A primeira olhada é inevitável, mas se você continuar olhando, se você continuar namorando o pecado, você está prestes a cair. Primeiro você olha, depois você cobiça, deseja aquilo no seu coração e depois você pratica o ato. Foi assim que aconteceu com Acã. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Acã escondeu o seu pecado. Ele escondeu debaixo da sua tenda as coisas roubadas, as coisas condenadas. Ele escondeu o seu pecado. Mas saiba que o seu pecado um dia vai te achar. Um dia o pecado de Acã o encontrou. Acã foi para a guerra como se nada tivesse acontecido. Mas lá na guerra o pecado o encontrou. O pecado que ele havia escondido debaixo da sua tenda, debaixo da terra, o encontrou. E todo Israel foi derrotado, toda a igreja foi derrotada naquele dia. E agora aquilo que ele fez em oculto estava ali exposto para todos os filhos de Israel. Olha o verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Ou seja, aquilo que ele tentou esconder, o pecado que ele tentou esconder debaixo da tenda, debaixo da sua tenda, foi exposto para todos os israelitas, para Josué, para os anciãos, para todos os filhos de Israel perante o Senhor. Cuidado com pecados ocultos, porque o seu pecado um dia vai te encontrar. Um dia todo mundo vai ficar sabendo o que você está fazendo em secreto. Então tome cuidado. Talvez você visita sites pornográficos, você visita sites impróprios e acha que ninguém vai ficar sabendo. Saiba que Deus está vendo e um dia o seu pecado pode vir à tona. Você talvez está praticando coisas que você acha que ninguém vai saber. Talvez você está traindo seu cônjuge e acha que ninguém sabe. Saiba que Deus está te vendo. Saiba que você não vai continuar com o seu pecado escondido. Um dia o seu pecado vai te encontrar. Todos vão ficar sabendo. Como aconteceu no caso de Acã. Verso 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa,
e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Mas antes de ir para esse ponto, eu quero voltar um pouquinho ali no verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã tentou esconder o seu pecado, mas no momento que ele foi descoberto, ele confessou. Eu vejo muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, que pecam, que pecaram, que fizeram coisas terríveis, mas quando são descobertos, eles não se arrependem, eles não confessam seus pecados, eles não são corajosos como Acã de confessar o seu pecado ali diante do Senhor. Não são corajosos a ponto de dizer: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Muitas pessoas que se dizem cristãs nos dias de hoje, quando o pecado delas é descoberto, elas, em vez de confessar os seus pecados, elas tentam se justificar. Não, eu fiz isso, todo mundo faz isso. Então eu aceitei propina, eu aceitei suborno, mas todo mundo faz isso. Todas as pessoas fazem isso. Não é errado. O prefeito, o vereador, o juiz, o presidente, o rei, todos fazem isso. Por isso que eu fiz, tem problema. Aceitar suborno, aceitar propina, aceitar dinheiro roubado. Todo mundo faz isso, isso não é errado. Que mal tem isso? Que mal tem de eu ir num clube, de ficar ali, por exemplo, numa festa imprópria? Não é errado ir num clube, mas eu estou querendo dizer, por exemplo, numa festa impura, numa boate, numa coisa que desagrada a Deus, onde há a prostituição. Que mal tem isso? Todo mundo vai. Eu conheço muitos pastores, muitos líderes religiosos que também vão. Isso não é errado. Trair a esposa, trair o marido, não é problema, todo mundo faz isso, até o pastor faz, até a esposa do pastor faz, todo mundo faz isso. São os novos tempos. Eu vejo muitas pessoas que não têm a coragem de Acã, de confessar o seu pecado. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Muitas pessoas nos dias de hoje têm justificado seus pecados, não se arrependem, não confessam o seu pecado. Não, eu fiz, eu não estou errado não. Todo mundo faz, que mal tem eu fazer isso? Todo mundo faz, não é errado. Que pecado tem isso? Que mal tem isso? E a pessoa não se arrepende, a pessoa não sente nem remorso por causa dos seus pecados. Como é triste. Como é triste nós ouvirmos isso. Uma pessoa dessas dificilmente pode ser uma pessoa cristã. Uma pessoa que não tem uma atitude de confissão, uma atitude de humildade, de arrependimento. Deus quer que nós Deus quer primeiramente que nós fujamos do pecado. Mas quando acontece o caso de nós cairmos em pecado, a nossa atitude é ter humildade e confessarmos o nosso pecado, nos humilharmos diante de Deus e pedirmos misericórdia. Não esconder o pecado, não justificar o pecado. Disse Josué: por que nos conturbaste? Verso 25: o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os.
e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Eu acredito que Acã foi perdoado por Deus. Eu acredito que Acã foi salvo, porque nós vimos que ele confessou o seu pecado, mesmo tendo escondido, mesmo tendo demorado para confessar o seu pecado, mas quando apertaram com ele, ele confessou. Mas infelizmente, o pecado possui consequências. O pecado possui consequências graves. A sua mulher, os seus filhos, provavelmente por morarem na mesma tenda, provavelmente sabiam que Acã havia tomado a capa babilônica, os 200 ciclos de prata, a barra de ouro escondido ali na terra. Provavelmente eles sabiam que eles moravam na mesma tenda. Por isso eles também se tornaram culpados. Eles sabiam que deveriam ter confessado o seu pecado, mas mesmo assim eles ficaram calados. Então eles partilharam da culpa de Acã. E o pecado ele tem consequências. Nesse caso, como foi algo grave, que custou a vida de outras pessoas, se fosse um evento que não fosse tão grave, bastava realizar a oferta pelo pecado que nós estudamos no texto de hoje, de Levítico 5, do 1 ao 13. Mas como eles foram para a guerra, Acã foi para a guerra, Israel foi derrotado e morreram muitos homens, eu acho mais de 30 pessoas, mais de 30 homens, mais de 30 soldados ali naquela batalha. Então Acã e a sua família foram responsáveis pela morte de mais de 30 homens. Aquelas pessoas ali que morreram, morreram por causa do pecado de Acã. Então o pecado de Acã levou muitas pessoas a morrerem. Ou seja, muitos homens de Deus morreram por causa do pecado oculto de Acã. Por isso que Acã teve que morrer. Porque era como se ele tivesse cometido assassinato contra todas aquelas pessoas. O pecado dele levou à morte de muitos homens. Por isso que ele e a família dele tiveram que morrer, porque eles eram culpados. A família também era culpada, porque a família sabia do que Acã tinha feito. Provavelmente eles estavam ali cúmplices, porque ninguém vai esconder uma coisa dentro da tenda, uma tenda onde todos ali moram juntos. Provavelmente eles sabiam, eles partilharam do pecado de Acã. Acã provavelmente foi salvo, porque ele se arrependeu dos seus pecados, mesmo tendo escondido o máximo que ele pôde, até não ter feito mais, mas na hora que apertaram com ele, na hora que ele foi descoberto, ele confessou. E nós vemos aqui que quando ele confessa, a Bíblia fala que o pecador, quando confessa o seu pecado, encontra misericórdia. Mas infelizmente o pecado dele não podia ser coberto, não havia nenhum sacrifício no livro de Levítico que pudesse cobrir o pecado de Acã. Naquele tempo, na época de Moisés, na época de Josué, então os sacrifícios do livro de Levítico, eles não podiam cobrir qualquer tipo de pecado. Apenas pecados por ignorância, alguns pecados ocultos, mas não podia cobrir todos os tipos de pecado. E aqui no caso, o pecado de Acã foi um pecado deliberado. Ele sabia que estava errado, ele sabia que não podia colocar a mão nas coisas condenadas, ele sabia que Deus havia condenado aquelas coisas, ele sabia que havia uma maldição sobre quem pegasse aquelas coisas condenadas, ele sabia, e mesmo sabendo, ele pecou. Por isso, não houve perdão, não houve, no caso, nenhum sacrifício que pudesse cobrir o pecado dele.
por isso ele teve que pagar com a própria vida. E a família também, que era cúmplice, também teve que pagar, aquele pecado, pagar com a vida. Verso 26, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, nós vemos até aqui que o nosso pecado tem consequências. Não adianta nós tentarmos esconder os nossos pecados. Os nossos pecados, cedo ou tarde, irão nos achar. E os nossos pecados ocultos podem ter consequências graves, como foi no caso de Acã. Acã e a sua família perderam a vida, perderam o direito de estar ali com o povo de Deus, na terra prometida, por causa do pecado, por causa de ver aquilo que não poderia ter visto, por cobiçar aquilo que Deus havia proibido e por tomar aquilo que Deus havia condenado. Então, que o Senhor possa me abençoar e abençoar você poderosamente, que possamos fugir da aparência do mal, que possamos fugir de tudo aquilo que é perverso aos olhos de Deus, que possamos estar confessando os nossos pecados, que possamos estar confessando todos os nossos pecados ocultos. Deus conhece seu coração. Talvez você está praticando um pecado e ninguém até hoje descobriu, mas as Escrituras dizem que um dia o seu pecado será descoberto. E como o pecado de Acã pode trazer consequências sérias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre as pessoas que te cercam. Que o Senhor possa te abençoar, possa gerar temor no seu coração, que você possa confessar o seu pecado. Não deixa que ser apertado como foi Acã. Acã esperou ser apertado de todos os lados para poder confessar, mas pelo menos ele confessou. Não seja como muitos nos dias de hoje que não confessam seus pecados, que mesmo descobertos tentam justificar os seus erros. Não seja assim. E somente aquele que confessa os seus pecados e os deixa pode alcançar misericórdia. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E agora eu quero fazer uma oração abençoando você, a sua família, os seus amigos, os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é tremendo, só o Senhor é gracioso, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ó meu Deus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nós somos pecadores. A tua palavra diz, ó Deus, que o nosso pecado faz separação entre nós, ó Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pensamentos, ó Pai, que muitas vezes são pensamentos impuros, ó Pai, pensamentos pecaminosos, ó Pai. Perdoe as vezes, ó Pai, que nós temos praticado aquilo que é mal. Perdoe as vezes, ó Pai, que nós temos deixado de fazer o bem. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai.
Ó meu Deus, Deus Santo, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor penetra, ó Deus, do mais escondido do nosso ser, ó Pai. Ó meu Deus, vá ao encontro, ó Deus, do nosso ser, ó Pai. Ó Deus, entra em cada cômodo, ó Deus, da nossa alma, Pai. Em cada, Deus, repartimento, ó Pai, do nosso ser, ó Pai. Senhor, meu Deus, Pai, se por acaso houver alguma coisa ímpia, Pai, alguma coisa pecaminosa que estamos praticando, algum pecado oculto, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, purifica a nossa impureza, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Pai. Ó Deus, eu creio na Tua palavra que diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. 1 João 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, com Teu sangue. A Tua palavra garante, ó Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais brancos do que a neve. Bendito seja o nome do Senhor. Perdoe os nossos pecados, dê-nos, ó Deus, um coração arrependido, Pai, um coração contrito diante do Senhor, ó Pai, que nós não venhamos, ó Deus, a justificar os nossos pecados, mas que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos sentir tristeza, ó Deus, por tudo aquilo que nós fazemos que desagrada o Senhor, ó Deus, e possamos, ó Deus, abandonar a prática do mal, Pai, e fazer a Tua vontade, Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. E agora, Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, do que eles estão precisando nesse momento, mas o Senhor sabe, ó Deus. Vá ao encontro de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Neste momento, os Teus filhos apresentam diante de Ti, ó Deus, os Teus pedidos de oração, as suas súplicas, ó Pai. Eles fazem as suas súplicas diante do Senhor, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são as necessidades, ó Pai, dos Teus filhos, mas o Senhor sabe, ó Deus. Levanta Tua mão poderosa, dê vitória para cada um deles, livra eles do mal, Pai, no nome do Senhor Jesus. Responda a oração de cada um conforme a Tua vontade, ó Deus. Não seja feita a nossa vontade, e sim a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai. Livre eles do mal, Pai, no nome de Jesus. Livre eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o dia. Cura aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, aqueles, ó Deus, que muitas vezes foram, ó Pai, desenganados pelos médicos, ó Pai. Ó meu Deus, levanta Tua mão poderosa e salva, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão perecendo nesse momento, Pai. Levanta Tua mão poderosa. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, anima aqueles que estão abatidos. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Ó meu Deus, abençoa esse Teu filho e essa Tua filha e comigo faz essa oração. Perdoe os seus pecados, livre eles do mal, Senhor Jesus. Desfaça as obras do maligno na vida deles, ó Pai. Eu creio na Tua palavra em 1 João 3, verso 8, que fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor Jesus, destrua todas as obras de Satanás na vida dos Teus filhos, livre eles do mal. Ó Deus, dê a eles sabedoria para resolver os seus problemas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão passando por problemas judiciais, problemas financeiros, ó Pai. Ó Deus, problemas de toda e qualquer sorte, Pai. Abençoa, Deus, esse Teu filho, essa Tua filha. Segura, Deus, na mão de cada um deles, ó Pai. Ouça as suas orações, que assim, ó Deus, como o Senhor ordenou a Israel, Pai,
O Senhor também ordena a cada um de nós, ó Pai, que possamos nos santificar, ó Deus, que possamos fugir da aparência do mal, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e vivermos de uma maneira santa diante do Senhor, ó Pai. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ó meu Deus, que possamos nos santificar a cada momento, Pai, buscando, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Que esse Teu filho, essa Tua filha que comigo faz essa oração, possam ler a Tua palavra todos os dias, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, fazer orações, ó Pai, que eles possam invocar o Teu nome, Pai. Ó meu Deus, ensina eles, ó Deus, o caminho que eles devem seguir, ó Deus. Afasta os Teus filhos, ó Pai, das mentiras, dos falsos profetas, dos enganadores, ó Pai. Que eles possam buscar, ó Deus, a Tua Escritura, que eles possam buscar a verdade no Senhor, ó Pai. Que eles não venham, ó Deus, correr atrás de falsos profetas, ó Pai, que tenham, ó Deus, distorcido as Tuas palavras sagradas, ó Pai. Caiam por terra todos os inimigos do Teu povo, Pai. Livra a Tua igreja do mal. Abençoa cada um dos Teus filhos que comigo fazem essa oração. Livra eles do mal, pois eu oro confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. E eu te vejo no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.